Este é o programa Respostas da Bíblia, no qual apresentamos uma discussão franca e sincera sobre as verdades bíblicas, buscando responder às suas perguntas. O tema deste programa é: haverá algum dia paz na Terra? As páginas da história estão manchadas com o sangue da guerra. Nenhuma geração em toda a experiência humana esteve livre da maldição da guerra. As pessoas anseiam por paz, trabalham pela paz e oram por paz. Mas ainda assim, não há paz. Hoje, a paz universal e duradoura parece mais distante do que nunca. Devemos abandonar a esperança de paz. Haverá algum dia paz na Terra? A única resposta confiável para sua pergunta, haverá algum dia paz na Terra, é aquela que está tão clara e definitivamente apresentada na Bíblia. E essa resposta, é claro, é sim, no tempo e da maneira de Deus. A paz virá para a humanidade. Mas, como você sabe, homens e mulheres nobres têm trabalhado pela paz há muito tempo. Ainda assim, hoje, os elementos belicosos da sociedade humana ainda conseguem manter o mundo cheio de medo. Eu sei que a Bíblia promete paz, mas essas promessas foram feitas há muito tempo. No entanto, hoje, toda a raça humana está ameaçada de destruição. Muitas pessoas hoje dizem que é ingênuo depositar nossa confiança nas promessas da Bíblia. Russell, posso ler um trecho de um livrinho publicado pela nossa associação, intitulado Paz através do Reino de Cristo? Sim, claro que pode. Cito: profetas da Bíblia, escrevendo sob a inspiração do Espírito Santo, previram um tempo de paz duradoura, explicando que isso aconteceria por meio do estabelecimento de um governo mundial. Isso imporia arbitrariamente aos povos de todas as nações leis justas e corretas, cujo cumprimento traria uma paz universal e duradoura. Acho que essa é uma afirmação justa do que a Bíblia ensina a respeito das perspectivas de uma paz duradoura para toda a humanidade. Mas não foi sempre crença do mundo cristão que os seguidores de Jesus devem se empenhar e fazer tudo o que podem, pelo menos para guiar as nações na direção certa, com a ideia de que assim as promessas bíblicas de paz na terra serão cumpridas? Essa afirmação que você leu parece tirar toda a questão de cena. Mesmo homens cristãos, com a implicação de que o poder divino vai intervir nos assuntos humanos e impor uma paz justa aos povos de todas as nações. É isso mesmo que você quer dizer? É sim. Na garantia bíblica sobre esse tempo vindouro de paz sob o governo mundial, está assegurado que não haverá fracasso. O divino plano será um governo literal e poderoso, perfeitamente organizado e implementado com eficácia para desempenhar todas as funções que lhe foram atribuídas nas profecias. É o reino de Cristo, e o reino de Cristo, como revela a Bíblia, é um governo genuíno. Sobre esse reino e Cristo, o principal governante nele, o profeta previu em Isaías capítulo 9, versículos 6 e 7, que ao aumento do seu governo e da paz não haverá fim. E assim como a mensagem dos anjos aos pastores na noite em que Jesus nasceu, isso é mantido muito em evidência diante das pessoas, especialmente durante a época do Natal. Mas, como você sabe, já se passaram mais de 19 séculos desde que Jesus nasceu. E aqui estamos nós, ameaçados de destruição por mísseis, tanques e aviões. O ponto que quero destacar é que a grande maioria das pessoas que se dizem cristãs hoje em dia tem outra forma de explicar as promessas do reino na Bíblia. E até agora, a interpretação literal dessas promessas não se concretizou. Nesse caso, se olharmos a questão estritamente do ponto de vista dos resultados até agora, os resultados são bastante decepcionantes. Pois, como você me lembrou há pouco, depois de mais de 19 séculos, o mundo inteiro está sob o risco de destruição pelas máquinas de guerra modernas. É verdade, mas pelo menos os seguidores de Jesus estão fazendo o melhor que podem, não acha? O que não é suficiente para conter a onda do egoísmo humano. E isso nos traz de volta ao que eu acredito que a Bíblia ensina claramente, que é que o reino de Cristo é um governo real, que será estabelecido na terra por meio da intervenção do poder divino,
e que seu funcionamento bem-sucedido não dependerá dos esforços frágeis do homem caído. Muito bem. Preciso admitir que você mostrou que o reino prometido na Bíblia é muito mais do que uma influência justa nos corações dos indivíduos, e agradeço por isso. Você também mostrou que o rei prometido no reino mundial da promessa apareceu entre os homens há quase 2000 anos. E isso, Ed, nos traz exatamente de volta ao ponto onde começamos. Mais de 19 séculos é muito tempo. Mesmo assim, até agora, não há evidência desse reino maravilhoso, que você diz que seria estabelecido por Cristo. Estamos apenas andando em círculos, como parece. De jeito nenhum, Russell. Veja, o que pode parecer muito tempo para nós é apenas um curto período para o Senhor. Por meio de seus profetas, Deus começou a fazer promessas sobre a vinda do reino da justiça, milhares de anos antes de Jesus vir. As pessoas daquela época poderiam muito bem ter perguntado, e muitos provavelmente perguntaram, por que tanto tempo estava passando antes de Deus cumprir suas promessas? Claro que Deus tinha um motivo muito bom para isso. Mas as pessoas não entendiam. Tudo bem, mas o rei prometido vem. Por que o reino dele ainda não veio? Bem, pelo simples motivo de que, depois que o rei veio, havia um trabalho preparatório muito importante a ser realizado. Um programa que tem levado todos os séculos, desde a primeira vinda de Jesus, para ser cumprido. E qual tem sido esse trabalho? Bem, antes de tudo, houve a obra sacrificial de Jesus como o Redentor da nação. Veja, o plano de Deus para um governo de paz e justiça, para governar sobre o povo, previa súditos vivos no reino, não pessoas morrendo. Todos os grandes conquistadores da história humana alcançaram seu poder e autoridade fazendo com que seus súditos morressem por eles. Mas com Jesus é diferente. Antes de tudo, ele morreu por seus futuros súditos, para mostrar seu amor por eles, claro, mas ainda mais importante, para redimi-los da morte. Por essa razão, antes que os 1000 anos do reino de Cristo completem sua obra, não apenas a paz será estabelecida entre todos os povos da terra, mas também entre Deus e o homem. A penalidade original da morte, que foi imposta aos nossos primeiros pais, e por meio deles a toda a humanidade, será anulada. Os vivos serão restaurados à saúde e os mortos serão despertados do sono da morte, para que eles também possam entrar nas alegrias do reino de Cristo. Entendi o seu ponto. E sendo assim, os longos séculos de espera pelo reino não resultaram em nenhuma perda real para as pessoas, pois, de qualquer forma, todos serão restaurados à vida para desfrutar de suas bênçãos. Ed, devemos entender que houve um trabalho adicional de preparação para o reino desde que Jesus morreu? Ah, sim, houve o trabalho de seleção dentre a humanidade daqueles dispostos a seguir Jesus para que possam viver e reinar com ele em seu reino. Russell, aquele livrinho do qual citei no começo, Paz através do Reino de Cristo, examina todos esses pontos em detalhes. E muitos outros também. Você pode contar mais sobre ele para os nossos ouvintes? Eu ficarei feliz em fazer isso, Frank. Amigos, quando o ladrão pediu para ser lembrado no reino de Cristo, esteja comigo no paraíso. Agora, o que exatamente ele quis dizer? O paraíso vai ser aqui mesmo na terra. Na profecia de Daniel, lemos que o reino e a grandeza do reino serão dados ao povo dos santos do Altíssimo. Quem são essas pessoas? E quando eles herdarão o reino prometido? O livrinho Paz através do Reino de Cristo mostra a partir das... E os súditos no governo mundial que o Senhor prometeu. Quem serão os governantes? E quem serão os súditos desse reino? Esses são apenas alguns dos pontos esclarecedores de verdade que você vai encontrar expostos de forma clara no livrinho Paz através do Reino de Cristo. E você está convidado a pedir seu exemplar gratuito. Não há qualquer obrigação. Para ver o livreto online, acesse www.dombible.com ou para receber uma cópia impressa pelo correio, envie um e-mail para dombiblerequest@gmail.com. Inclua seu nome e endereço postal e peça o livreto pelo nome. O livreto será enviado para você gratuitamente e sem compromisso. E agora, até logo e que Deus te abençoe.